E começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde projeta vacinar até o dia 31 de maio cerca de 80 milhões de pessoas. A campanha de vacinação contra a gripe do governo federal tem como público-alvo pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, trabalhadores da saúde, professores, gestantes e puérperas. A expectativa é que pelo menos 90% desse grupo seja vacinado. Também fazem parte do público prioritário povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, profissionais das forças de segurança e salvamento, militares, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, profissionais do sistema penitenciário, pessoas privadas de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas. Em 2023, o grupo-alvo vai ser vacinado ao mesmo tempo. O Ministério da Saúde disponibilizou 80 milhões de doses da vacina. Só em São Paulo, a meta é vacinar mais de 18 milhões de pessoas. E no Rio de Janeiro, quase 7 milhões. E uma pesquisa de 2 universidades brasileiras confirmou prejuízos de memória em infectados por Covid-19. Quero conversar agora com a Sulamita França. Sula, uma ótima noite para você. 25 pesquisadores participaram desses estudos. Uma boa noite para você, Elias. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, Elias, 25 pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, constataram aí, Elias, que olha, essa perda de memória pode estar sim sendo relacionada à Covid-19, viu, Elias? Isso porque os danos no cérebro, então, associados a essa perda de memória, é provocado pela proteína spike do novo coronavírus. Primeiro, os pesquisadores demonstraram em testes com modelos animais como os camundongos que a proteína spike é capaz de desencadear uma reação inflamatória com efeitos de longo prazo. E a intensidade e a duração dos sintomas estão associadas a variações genéticas também identificadas pelos cientistas. Quando essa proteína é injetada então no cérebro de um camundongo, induz essas alterações de memória. Essas mudanças acontecem de forma tardia, em torno de 20 a 30 dias após a infecção, como acontece também em seres humanos infectados pelo vírus da Covid-19. De acordo com a neurocientista Cláudia Figueiredo, da Faculdade de Farmácia da UFRJ, que é uma das líderes dessa pesquisa, esse experimento imita bem o que acontece na doença. O pior da pandemia de Covid-19 ficou para trás, mas o coronavírus, Elias, deixou um rastro de milhões de pessoas acometidas aí por problemas de memória. É estimado, então, que cerca da metade dos que tiveram a doença sofrem com as falhas cognitivas por dias, meses e, em alguns casos, por anos. Tanto, Elias, que pesquisas clínicas com pacientes que tiveram, então, a Covid-19 mostraram que depois que passa a fase aguda da doença, eles têm um prejuízo da memória que aparece também meses depois. Esse experimento mostrou que não era necessário ter o vírus replicado aí nos camundongos, mas bastava a proteína estar disponível no cérebro para causar prejuízo de memória. Para avaliação, então, da função de memória dos camundongos, os pesquisadores usaram diferentes estratégias comportamentais, incluindo aí testes de reconhecimento de padrões e do labirinto aquático. Então, Elias, olha, o pior da pandemia da Covid-19 já passou, mas muitas pessoas ainda sofrem com essa falha de memória e muito provável aí por causa da Covid-19, se essas pessoas tiveram, né, ao longo desse período, viu? Pois é, Sula, vacinação é extremamente importante, o vírus continua circulando, mesmo que com menor intensidade, prevenir sempre vai ser o melhor remédio. Obrigado pelas informações, Sula.